Oi, esse é o Expresso Futuro e hoje a gente vai falar de fake news, notícias falsas e o impacto que elas têm nas nossas vidas, sobretudo do ponto de vista de manipulação política. Não adianta o governo gastar milhões de reais fazendo campanhas publicitárias se, para aquela pessoa, a única opinião que importa é a do tio que mandou uma corrente no WhatsApp. People have always used the media to lie or deceive, but there's definitely the need for signals of trust. Years to the day after his historic proclamations, Mr. Truman dramatically calls on the World Assembly of Nations to bring about real disarmament through control of atomic and all other weapons. When you talk about the Truman administration, what we need is to move in the direction of more government control. 5 years of the horrors of war finds China unconquered. 5 years of murder and pillage by a ruthless nation bent on enslaving or exterminating a helpless people. 5 million innocent civilian victims. A gente sabe que a web hoje está tomada por robôs, perfis falsos, empresas que se especializaram em disseminar informações que não são verdadeiras, tudo isso para mudar a forma como a gente pensa. O que dá para fazer para combater fake news? Como criar uma espécie de uma vacina para que a gente não caia na armadilha das informações falsas? A gente vai ver isso e muito mais nesse episódio do Expresso Futuro. Dá para classificar as notícias falsas em pelo menos 3 categorias. A primeira é a chamada desinformação. O que significa isso? É a notícia falsa criada de propósito para manipular alguém. A segunda categoria é o que a gente chama em inglês de misinformation, misinformação, que seria o quê? É aquela notícia que a gente recebe, ela é falsa, mas não necessariamente a gente sabe disso e passa para frente de forma até mesmo involuntária. E a terceira categoria é a malinformação, que nem é propriamente uma notícia falsa, ela pode até ser verdadeira, mas ela é distorcida e editada de forma a prejudicar alguém ou alguma organização. Um exemplo é quando alguém revela dados da vida pessoal de uma pessoa para prejudicar aquela pessoa. Uma das principais formas de combater as fake news são as agências de checagem de fatos. O que elas fazem? Elas pegam notícias que estão circulando pela internet ou até pela mídia tradicional e checam se aquilo é falso ou verdadeiro, de uma forma objetiva e independente. Essas agências, no Brasil já tem várias, estão cada vez mais importantes no mundo que a gente está vivendo. A gente vai falar agora com a Tayna Alon. Ela é a criadora da agência Aos Fatos, uma das principais agências de fact-checking do Brasil. Tay, com essa confusão toda de fake news, muita gente está colocando as suas esperanças, né, no agências de checagem de fatos, como é o caso do que você faz no Aos Fatos. O papel das agências é essencial, evidentemente, para conseguir capturar a tempo informações falsas que circulam na internet. Mas, na realidade, existe muito mais informação falsa por aí do que a capacidade dos checadores de checá-las. Também temos um outro problema de ordem tecnológica: o WhatsApp. A gente sabe que é um forte disseminador de informações falsas, ou distorcidas, ou, enfim, exageradas, o que for. Um dos grandes desafios do checador é selecionar em meio à profusão de informação que circula, qual que é realmente a informação mais importante a ser checada, de modo que não te acabe dando projeção a uma mentira que não merece, né? Quando vocês pegam uma mentira dessas, fake news, e corrigem e falam qual é a real, essa verdade, ela circula também?
Quando você está trabalhando com uma notícia falsa, ela vai pegar elementos da realidade factual e vai embalar com alguma cor mais intensa, um exagero ali, uma distorção aqui. Ou seja, isso faz com que as pessoas, com que a informação falsa seja muito crível para aquelas pessoas, que trabalhem com a emoção dela, a sensação de pertencimento até a um determinado grupo, de compartilhamento de opiniões semelhantes, que faz com que você, de certa forma, desabafe com relação a certos problemas. Por exemplo, crises políticas, epidemias e questões que deixam a gente vulnerável, deixam a gente com medo ou deixam a gente indignado. Muito diferente de uma checagem de fatos. É muito difícil para uma pessoa chegar para ela e falar: você está errado. Essa informação que você está lendo, que você está compartilhando, ela não procede, ela não é legal. É lógico que uma pessoa não vai gostar de ouvir isso. Faz sentido. Esses dias eu vi uma notícia falsa que eu achei a forma como ela é construída muito reveladora. Ela dizia o seguinte: Pablo Vittar vai ter um programa infantil financiado pela Lei Rouanet. E é um negócio assim tão inacreditável porque mexe com todas as questões de preconceitos, oposições, grupos já formados. Então, quando você vê uma articulação de uma notícia como essa, apesar da simplicidade, do impacto da mensagem, você vê que tem uma inteligência ali por trás. O futuro do combate às notícias falsas passa pela inteligência artificial. Tem gente que acha que a gente só vai conseguir perceber o que é realmente uma fake news e poder, no mínimo, avisar as pessoas sobre esse fato usando tecnologias que permitem identificar fake news automaticamente. O Brasil está dando os primeiros passos nesse sentido com a criação de um robô chamado Fátima, Fact Machine, que foi criado também pela agência Aos Fatos. A gente quer usar robô justamente para distribuir informações checadas. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um robô para o Twitter que toda vez que uma pessoa retuita um link com uma informação falsa ou que retuita a declaração de um político que contém alguma falsidade que a gente checou, aquele robô mande para aquela pessoa que acabou de distribuir aquela informação um link com a informação correta. Isso vai fazer com que a informação chegue àquela pessoa de alguma forma. Se ela vai consumir isso, vai mudar a cabeça dela, isso são outros 500. Isso é legal porque é o seguinte, tem robô do bem. Eu acho que as pessoas ficam alarmadas também com os robôs, etc. Mas a gente tem que lembrar que parte dos serviços da internet no futuro vão ser feitos por robôs, os chatbots. A gente precisa perder um pouco de medo da inteligência artificial em termos de... Ela ainda é muito limitada para certas coisas, sobretudo na área linguística, pensando assim. Por quê? Porque robô não entende contexto. Ao fim e ao cabo, são as pessoas que, de certa forma, controlam o robô e a influência que elas têm na sua vida. O que você acha que as pessoas têm que fazer para se prevenir e para não agravar esse problema que pode gerar muitas questões bastante prejudiciais para a sociedade, que são as notícias falsas? A primeira dica, antes de tudo, se você não confia, não compartilha. Porque, mesmo que seja verdade, você não está seguro daquela informação. Lê o texto, dá uma olhada na linguagem muito adjetivada, que usa hipérboles como o maior escândalo de corrupção do mundo, a maior epidemia de febre amarela de que se tem notícia, a maior crise econômica mundial, esse tipo de coisa. Num veículo jornalístico mais conservador, mais tradicional, esse tipo de linguagem não cabe, a não ser nas editorias de opinião. Vê se existe alguém responsável pelo site onde você está lendo a informação. Se existe autor na notícia, se existe fonte de algum veículo confiável. Sempre dá uma olhada em outros lugares para ver se aquela informação está circulando de outras maneiras em outras mídias, na televisão, no rádio, enfim. Não se deixar só informar por apenas uma base, uma origem. Isso é muito importante. E não compartilhar. Na dúvida, não compartilhe. Essa é uma boa dica, hein? Na dúvida, não compartilhe.
Uma das maiores preocupações da internet é você descobrir se uma conta com quem você está interagindo ou lendo é um robô ou não. A gente sabe que os robôs hoje estão em toda parte da internet. Para resolver esse problema, o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, que é o meu instituto de pesquisa, junto com várias outras pessoas, está lançando um projeto chamado PegaBot. E nele você pode ir e fazer uma pesquisa para ver se uma determinada conta do Twitter tem probabilidade ou não de ser controlada por um robô. Se o valor que aparecer for de mais de 50%, isso indica que há ali elementos de que aquela conta possua alguma forma de operação automatizada. Pode até ser uma conta compartilhada entre uma pessoa e uma máquina, mas algum padrão estranho está sendo apresentado naquela conta, então é bom ficar de olho. Por exemplo, se eu procurar a minha própria conta no Twitter, a probabilidade é de menos de 50%. Então, muito provavelmente, eu não sou um robô no Twitter, o que, aliás, é verdade. Vamos pegar uma outra conta, que é esse Twitter Lava Jato News. Um Twitter muito popular. E ele acaba de determinar que a conta Lava Jato News tem 56% de chance de ser automatizada. Quem segue essa conta especificamente tem que ficar de olho, porque pode ser que ela não esteja sendo gerada por pessoas como eu e você, mas sim por uma rede de propaganda computacional que está se valendo de vários, vamos dizer, robôs para disseminar informações que sejam do interesse dessa rede para mudar a sua cabeça. Uma coisa importante é que muitas contas automatizadas podem ter um perfil de conteúdo moderado. É uma pessoa bem ali que conversa com os dois lados, aberta ao diálogo, mas na hora que chega a eleição, aquele bot se radicaliza e aí ele toma uma postura política ultra radical, justamente para manipular as pessoas que achavam que ele era moderado e fazer a cabeça delas com mensagens automatizadas. Então tem vários tipos de gestão ali de bot que tem que ficar de olho. A gente vai falar agora com dois pesquisadores, John Rosenbeek e Ruud Oosterwood. Eu sei, o nome deles é bem complicado, mas o que eles fazem é muito simples. Eles criaram um game para ensinar as pessoas quais são as principais artimanhas e estratégias de quem cria fake news. Nesse game, você assume o papel de alguém que quer manipular a opinião pública através dessa estratégia e você acaba aprendendo quais são as técnicas usadas para fazer isso. Hi guys. Hi, Ronaldo. I think people need to get smart and basically understand that you cannot trust most of what you see on the web. So did you guys have something like that in your minds when you created the bad news game? The idea sort of changed a little bit, and we sort of shifted from trying to basically take down disinformation by imitating it to focusing a bit more on the individual level. We thought that the attempts that are currently being undertaken to combat disinformation and fake news and things like that are quite often lacking in some respects in terms of their scope and especially their effectiveness. So we thought, well, the most important thing that you can really achieve is if people become simply invulnerable to disinformation, if they know what it looks like and how they can recognize it, then this tool that is seen often as a very powerful way of controlling people, of persuading people, will be rendered much more harmless. Absolutely. The idea was we can show what techniques are used so that you can recognize them. Mm-hmm. So and there was also the generator at the first idea was also just to show how easy it is to create something that's completely fake and make it credible. A ideia aqui é ensinar para as pessoas, para elas ficarem ligadas sobre como são criadas as fake news, as notícias falsas. Essa iniciativa é muito legal porque é uma forma divertida
de você entender o mecanismo de manipulação na internet de hoje. Aliás, jogando o game, parece que você está vivendo a realidade de muitos grupos políticos no Brasil que usam fake news à torto e à direita. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos jogar o jogo para a gente ver como é que funciona. Olha essa fase. Aqui você tem que criar uma teoria da conspiração. Você precisa inventar uma história para as pessoas acharem que aquela história é verdadeira. Por exemplo, aparece um meme, que é a forma mais fácil de você criar teorias da conspiração hoje. Dinossauros aliens ajudaram a construir as pirâmides. Ó, tá aqui, inclusive, com a fotinha do meme para a gente colocar. Se você coloca isso online, basicamente você começa a gerar debates sobre se as pirâmides foram construídas por dinossauros aliens. Parece maluquice, mas vale a pena lembrar, por exemplo, que teve gente no Brasil acreditando que a Terra era plana. Por quê? Porque apareceu em algum meme da internet e gerou um grande debate com pessoas tendo que provar que a Terra, na verdade, não é plana. Então, esse tipo de coisa, por mais absurdo que pareça, acaba também manipulando a visão de algumas das pessoas que estão na internet. Então, ao fazer isso aqui no game, você cria teorias da conspiração, amplificando, por exemplo, medo, amplificando paranoias, etc. E, obviamente, só no mundo do game, isso tudo que eu estou fazendo aqui é absolutamente fictício, eu vou aumentando lá o número de seguidores e conseguindo polarizar as pessoas em torno dessa discussão que é completamente furada. Então, esse aqui é o típico exemplo de manipulação da esfera pública. The whole fake news thing is almost like a game, don't you guys think? That's absolutely true. Of course, what you see in trolling, for example, which of course is like trying to evoke some kind of emotional response in your audience or in your opponents or whatever you might want to call them. Quite often, that doesn't really have a very strong motivation behind it beyond I'm doing this for fun to see what I can get away with. And actually, in some ways, that's pretty scary. Did you guys think about translating the game into other languages? Yes, into primarily, at first anyway, Russian and Arabic, especially because we also want to, well, first of all, look at Eastern Europe, which of course is a very vulnerable region to disinformation. And Arabic, well, as you can imagine, for example, when it comes to efforts of radicalization in some parts of the Middle East, there's a huge problem there, and we're hoping and testing and trying to sort of figure out if this might be of help there. How do you think we should fight fake news? So what you see, for example, is Facebook and Google tweaking their algorithms. You know, that can only be so effective. For sure it helps, right? But it's not going to ever solve the problem 100%. We see France, for example, right now is in the process of trying to pass a fake news law, which would limit social media activity, for example, during election time, which brings about huge issues of freedom of the press and things like that. So that's you have to be very, very, very careful with that. So our focus is on the individual, immunizing or inoculating people against disinformation. We're very convinced that if this is going to be solved, it should occur primarily at the individual level in terms of education, in terms of media literacy, in terms of this inoculation metaphor that we've been using. E aqui no Canal Futura tem uma belíssima iniciativa também para se combater fake news, o projeto Fake ou News, que foi desenvolvido em parceria com a agência Lupa. E o site é exatamente esse, fakeonews.com.br, vale dar uma olhada. Se você acha que o problema das notícias falsas já é grave o suficiente, espere, porque ele ainda é capaz de piorar muito. A gente está entrando num momento que está começando a surgir uma coisa chamada falsificação profunda, as deepfakes. O que é isso?
é a capacidade de usar inteligência artificial para sintetizar imagens, filmes, fotos, rostos que parecem reais, mas são absolutamente fictícios. A tecnologia está avançando tão rápido que hoje é possível você pegar a voz de uma pessoa, sintetizar a voz e fazer com que ela fale alguma coisa que ela jamais falou na vida. Isso é tão interessante que já virou assunto de análise acadêmica. Como é possível pegar imagens, por exemplo, até do ex-presidente Barack Obama e fazer ele falar coisas que ele jamais falou na vida. And you can't get charged more just for being a woman. Young people can stay on a parent's plan until they turn 26. Seniors get discounts on their prescriptions. And no one... Isso traz um grande problema, porque nós confiamos em imagens, a gente confia naquilo que a gente vê, a gente confia em vídeo, a gente confia em foto e assim por diante. Se a gente pode manipular as imagens com absoluta perfeição, imagina o tipo de dano que pode surgir a partir daí. Imagina só a imagem, por exemplo, de um policial atirando numa pessoa inocente ou um suposto bandido assaltando alguém que está passando pela rua. Antes da gente descobrir que aquilo era uma fake news, pode haver um ato de violência, de represália ou alguma coisa desse tipo. Então, o fenômeno das notícias falsas, ao entrar nessa fase da falsificação profunda, ainda vai trazer muita dor de cabeça para a gente. Acho que está ficando cada vez mais claro que a gente está vivendo em bolhas de informação, formadas por pessoas que pensam muito parecido com a gente. E mais do que isso, num ambiente de polarização que só ajuda na disseminação de notícias falsas. A gente vai falar sobre tudo isso com o John Keegan, que é um dos pesquisadores do Tal Center, que faz parte da Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, que é, aliás, uma das escolas mais importantes de jornalismo do planeta. Vamos lá falar com ele. Tao Center looks at how technology is changing journalism, both the practice and consumption of news. And this is a really important moment for all of this stuff, as we're seeing with all of the social media platforms and the effect they've had on the elections in the United States. And news organizations are really struggling with how to deal with this complex, increasingly complex relationship with these technology companies. Do you think this whole idea that we are living in sort of echo chambers, is it true? Is that what is really happening? I do think it is a real thing. These platforms, especially Facebook, were designed to just show you what you want to see. And when you put that in the lens of news, it creates a real problem because you only see the viewpoints and the ideas that align with your political leanings. There's a whole other world out there that you can't see. How do you think we can, build bridges between the different bubbles? So I feel like they're trying to address this kind of filter bubble phenomenon by creating more conversation. The problem is it has a chance of just exacerbating the thing that's already there. If Facebook fixed the problem tonight, everyone would be furious tomorrow because they would suddenly start to see all these ideas and voices that they wouldn't want to see in their feed. So there's the inherent problem there. People really don't want to talk to their neighbor if they find out that they supported Trump and they're a liberal. A lot of times in real life, these are awkward conversations. I think the best thing people can do is try to at least hear what those voices are on the other side and try to understand where they're coming from. But you have to know what those other sources are. Where are the reputable sources on the other side that you can look at? I think the big demand is transparency. Facebook is a black box, and they have huge impacts, as we've seen now from the news, from the US election and from elections all over the world now. People use Facebook for getting their information. In some places, Facebook is the internet. A quarter of the world's population is on Facebook right now. I mean, we're at a scale now where you have all of the possible problems that can happen with governments and nations are happening on this platform. And you have Mark Zuckerberg and his team in California trying to solve all of the problems that can befall humanity. It's a very tough challenge.
What's something we're working on at Tau is trust, trying to find those signals that we can use when we're sharing news and information to say, this is a source that is legitimate. You may not agree with its view, but you can at least understand that this is not false information and it's not being pushed by an agenda other than sharing ideas or information with the public. Media literacy is a huge part of this whole thing. I think it all comes back to that. People are always going to be lying and tricking and trying to deceive people, but understand what is their intent. Are they trying to sell me something? Are they trying to trick me? Or are they trying to deceive me? Antes de passar qualquer notícia ou qualquer informação que você não sabe a procedência para frente e ajudar na disseminação de fake news, basta, gente, ir no Google, fazer uma pesquisa. Olha ali o que aquilo está dizendo, vê se tem alguma fonte confiável que aponta para aquela informação, ou mais ainda, se a informação é uma foto, coloca a foto na busca do Google, dá para fazer isso. Você pode usar fotos como forma de buscar, para saber se a foto foi publicada em algum outro lugar da internet. É muito simples. Se você fizer isso, você já evita passar para frente um monte de coisas que na verdade é mentira ou alguém que quer fazer algum tipo de marketing político com a sua cabeça está querendo te manipular e você previne que isso aconteça. Então é simples prevenir esse tipo de coisa. Infelizmente, o problema das fake news não é uma onda passageira que daqui a pouco vai desaparecer. A gente vai ter que conviver com essa questão por muito e muito tempo. Eu sei que a gente vive num momento de extrema polarização, as pessoas estão bastante desgostosas a respeito dos fatos que consomem, certo? Porque é só notícia ruim, às vezes, parece que não tem fim. Mas é um momento, eu acho que é um retrato de momento e eu acho que é um sintoma também da polarização que a gente está vivendo. Eu espero honestamente que a gente supere isso da mesma maneira que a gente superou outros grandes problemas da internet. Ficar prestando atenção nas coisas que consome, isso é o mais importante e é a melhor vacina para esse problema. E a melhor forma de lidar com ela é também transformar um pouco a nossa relação com a mídia. Por exemplo, fazendo perguntas sempre que a gente recebe algum tipo de informação duvidosa ou alarmista. De onde veio essa informação? Tem alguém pagando por ela? O que essa informação quer que eu acredite? São perguntas básicas que nos ajudam a navegar e, sobretudo, evitar passar para frente informação que não é verdadeira.